Outras coisas que eu queria dizer aqui, né? Os manifestantes que foram às ruas ontem, foram centenas de milhares, provavelmente milhões de pessoas no Brasil inteiro, foram mais uma vez ofendidos, chamados de antidemocráticos, de golpistas e de fascistas. Vocês sabem que no Brasil, Nelson Rodrigues já dizia isso, né? Só é permitido ser de esquerda. Aliás, para ser justo, não é só no Brasil, em boa parte do mundo, isso hoje está acontecendo. Só é permitido ser de esquerda. Se você não for de esquerda, pode ter certeza, você vai ser atacado e ofendido. Pronto. Você vai ser chamado de antidemocrático, de extrema-direita. A gente vê isso toda hora, né? Quando um governo que não é de esquerda, que é de direita, ganha a eleição na Hungria, na Itália ou qualquer outro país, a nossa mídia, olha, eu acho que é quase 100% dos jornalistas, o governo de esquerda, extrema-direita que ganhou na Itália, eles não conhecem nada que seja de direita, é sempre de extrema-direita, e também não sabe a diferença de direita para extrema-direita, ninguém sabe nada. Enfim, você vai ser chamado de antidemocrático, extrema-direita, de fascista ou de coisas piores. Agora, as pessoas que te chamam disso não têm a mínima ideia do que elas estão falando. Elas estão repetindo um comportamento, porque chamar os inimigos de fascista, os adversários de fascista, é uma prática que a esquerda usa, é uma tática desde a época de Lenin. Ninguém quer ser chamado de fascista. Então você está discutindo com um esquerdista, ele te chama de fascista, você toma um susto, você, opa, peraí, eu não quero ser fascista. Então talvez seja melhor mudar a minha opinião aqui, porque me chamaram de fascista. Então, o que a maioria das pessoas não sabe é que o fascismo é uma ideologia totalitária que é prima irmã do comunismo, né? O fascismo foi é uma ideologia criada por Mussolini, na Itália. Mussolini, na sua juventude, era socialista e adaptou a ideologia socialista comunista e dela saiu o fascismo. A diferença essencial entre fascismo e comunismo é o seguinte: fascismo te mata em nome da raça e o comunismo te mata em nome da classe. É isso, acabou. Agora, é lógico, para quem morre não faz diferença nenhuma por que te mataram. Quem é liberal ou conservador, anotem isso. Quem é liberal ou conservador odeia o fascismo. Quem é liberal ou conservador odeia o comunismo. Quem é liberal ou conservador odeia toda ideologia totalitária. Não existe conservador totalitário. Não existe liberal totalitário. Não existe liberal fascista ou conservador fascista. E eu vou provar para vocês. O fascismo, houve uma época em que o fascismo ameaçou dominar o mundo, né? O fascismo era o regime que dominava a Itália, o fascismo era o regime que dominava a Alemanha, e durante a Segunda Guerra Mundial esses regimes ameaçaram dominar o mundo. Quem foi que acabou com a raça do fascismo? Me digam vocês. Eu vou dizer para vocês quem foi. Foi um político conservador chamado Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. O Churchill resistiu quase sozinho aos fascistas. Foi a coragem de Winston Churchill, um político conservador, que reduziu o fascismo na Europa a pó. E tem mais. Foi o conservadorismo também que acabou com o comunismo na Europa. Um pouco mais tarde, né? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética dominou metade da Europa. Vários países da Europa Oriental viraram ditaduras satélites do regime soviético. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que derrubou o comunismo na Europa? Quem foi que derrubou a União Soviética? Quem foi que derrubou o Muro de Berlim? 3 políticos conservadores. A primeira-ministra Margaret Thatcher, do Reino Unido, o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, que veio da Polônia, que naquela época estava debaixo de uma ditadura comunista. Aliás, lá também tinha um sindicalista famoso, o Lech Walesa,
que lutava contra o comunismo na Polônia e também ajudou a derrubar a ditadura comunista na Polônia. Então, vou repetir para vocês. Se vocês quiserem, depois voltem nessa parte do vídeo, anotem. E da próxima vez que algum idiota esquerdista chamar vocês de fascistas, vocês tiram o papel e leem o que eu estou dizendo aqui. O fascismo na Europa foi derrotado pela coragem de um Winston Churchill, um político conservador. O comunismo na Europa Oriental foi derrotado pela coragem dessa trinca: Margaret Thatcher, no Reino Unido, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, o grande Papa. Foi a coragem desses três que derrubou o Muro de Berlim. Mas os socialistas, os comunistas, os progressistas e a esquerda continuam com essa tática de chamar as pessoas de fascistas. Continuam, né? E mais, quando eles não só chamam as pessoas fascistas, mas exigem a destruição completa. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? Os fascistas, eles não podem falar, eles não podem se manifestar, eles não podem ir para as ruas, eles não podem ter canal de televisão, eles não podem nada, porque eles são fascistas. Olha, essa é a velha tática da esquerda. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então lembrem-se, progressismo é um nome fofo para socialismo e comunismo, que são a mesma coisa. As diferenças ali são puramente de marketing. O comunismo é uma ideologia totalitária. Ela é quase igual ao fascismo. A diferença é que o fascismo mata em nome da raça, o comunismo mata em nome da classe. Essa é a diferença. Diferença nenhuma. Tá? A tática mais antiga da esquerda é chamar os seus adversários de fascistas. Não aceitem isso. Não baixem a cabeça. Quem é conservador e quem é liberal defende a liberdade. Somos nós, os conservadores, que vencemos tanto o fascismo na Segunda Guerra Mundial quanto o comunismo na Guerra Fria. Portanto, meus amigos, é possível ganhar essa guerra pela liberdade. Agora, como o Ronald Reagan já falou, a liberdade nunca é garantida. Nós temos que brigar por ela, nós temos que manter a liberdade viva para passar para a próxima geração. E como a gente descobriu agora no Brasil, uma coisa que eu já falava no passado: a liberdade só é garantida até a próxima eleição, porque na próxima eleição, no sistema democrático, pode ganhar alguém que chegue ao poder e resolva acabar com a liberdade. Infelizmente, o sistema democrático permite, dentro dele, a existência de forças que não são democráticas. A grande ameaça hoje à democracia no mundo inteiro é o totalitarismo de esquerda. Pode ser que um dia o fascismo ressurja em algum lugar do mundo. E é nossa obrigação combater o fascismo, como nós fizemos na Segunda Guerra Mundial, com a mesma coragem e tenacidade com a qual nós combatemos o comunismo. Nem comunismo, nem fascismo jamais podem ter nenhum espaço na vida política de nenhum país.